Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui no nosso estado. Vamos ver agora mais uma das nossas notícias. Em parceria com a Prefeitura de Maceió, o Cresce Alagoas promoveu uma edição do evento Qualificação dos Corretores no seu auditório, onde foi realizada uma palestra ministrada por Felipe Félix, diretor de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, a Cefaz, que falou sobre os temas Notifica Maceió e Recadastramento Imobiliário. O presidente do Cresce Alagoas, Sérgio Cabral, ratificou o compromisso do Conselho com a Prefeitura de Maceió com o propósito de solucionar demandas da categoria com o município. Ele destacou que todos os meses a diretoria do Conselho participa de uma reunião com representantes da Cefaz para tentar resolver assuntos ligados aos corretores. Félix, que também é responsável pela coordenação geral de atendimento e de cadastro da secretaria, esclareceu várias dúvidas sobre recadastramento imobiliário e a plataforma Notifica Maceió pela Cefaz para manter os cidadãos informados sobre notificações fiscais. A plataforma pode ser acessada pelo site online.maceió.al.gov.br/notifica. Não exige cadastro e permite o login através da conta do gov.br. Entre as mensagens disponíveis na plataforma estão notificações sobre oportunidades de parcelamento de débitos, descontos no IPTU, mudanças nos serviços, promoções e prazos para vencimento de tributos. Bom dia, gente. A todos vocês, nosso muito obrigado que estão aqui. Nós tivemos mais de 120 inscritos para essa palestra, certo? Logicamente, a gente não tem como esperar mais do que isso. Vocês sabem que a gente costuma tentar cumprir dentro do horário. A galera começa a chegar um pouco mais tarde, o trânsito realmente é muito terrível, mas, infelizmente, o Felipe tem compromisso e vocês têm compromisso com vocês também, que chegaram mais cedo. Ok? Queria passar 3 coisas rapidinho para vocês aqui. Primeiro, quinta-feira, tem esse empreendimento top, certo? Da Aguiar Engenharia. Esse empreendimento ele fica no Francês. Muito bom esse empreendimento, viu, gente? Tem apartamento a partir de R$430 mil, se eu não me engano. Certo? Vocês podem depois pegar isso aqui com o Nunes, passar a relação, Nunes, para quem quiser receber no WhatsApp, certo? Quinta-feira vai ter o coffee break e o diretor da consultora. Na próxima terça-feira, nós vamos ter uma palestra, a importância do corretor de imóveis na perícia e avaliações. Isso aqui é muito bom para quem quer fazer o curso de perícia e avaliação, porque, inclusive, está aqui, curso de avaliações imobiliárias. Está aberto a partir do dia de ontem, começou ontem, a partir do dia 19, vai até dia 25 a inscrição. Quem quiser, é gratuito, viu, gente? Então, vale muito a pena vocês se inscreverem. Já pega essa palestra no vácuo e se qualifica. A gente tenta fazer o máximo possível, em especial para os corretores. Eu vejo alguns corretores mais antigos, mas em especial aos corretores mais novatos. Eu costumo dizer que ninguém começa grande. Essa profissão, realmente te dá um pulso muito grande na vida, mas você precisa decolar. E essa decolagem ela vem com conhecimento. Quem tem conhecimento tem tudo. Eu costumo dizer isso demais. Eu li um livro que esqueci até de trazer esse livro. Esse livro foi escrito por um corretor. Eu li no Carnaval esse livro. Eu comecei a ler de manhã logo cedo. Quando chegou na segunda-feira de Carnaval, terça-feira de Carnaval, já tinha terminado o livro. Muito interessante, porque ele foi escrito por um corretor, um cara de Brasília, Rosenthal, e o Daniel, ele inclusive foi do COFES, foi do Secov, foi corretor nos Estados Unidos. Então, é uma experiência muito válida para a gente, em especial vocês que estão começando, essas palavras que eu usei, que algumas coisas que eu vi no livro, que eu grifei lá, é de suma importância. Quem gosta de ler, né, como eu disse, eu costumo ler 2, 3 livros por ano. O máximo que eu li, cheguei, foi 4, entendeu? Porque realmente mais para se qualificar, não é que eu tenho querer gostar, eu gosto de ler. Não vou mentir. O livro traz realmente muitos conhecimentos, mas vale a pena. E esse livro em especial, quinta-feira, eu vou ver se eu consigo trazê-lo para mostrar, certo? É o corretor sem vergonha de ser... qual é o termo que a gente usa para corretor? Esqueci o nome. Quando eu postei o livro de corretor sem vergonha, aí o nome que ele dá
ao final, é que é diferente, né? Não é que o corretor tem que ser sem vergonha, ele não ter vergonha de você ser um corretor para o cliente, né? Que é normalmente aquilo que eu falei sobre o corretor pensar na venda para ele. Eu faço essa venda, não tem jeito, não. A venda tem que ser pensada para o cliente. É como você fazer, ele fala inclusive isso em parcerias, né? Exclusividade também, mas vale a pena. Meu amigo Felipe Feliz. Felipe é diretor da prefeitura, gente, um expert, parceiro nosso. Nós, uma vez por mês, nós temos uma reunião lá com a prefeitura para ver as nossas demandas, né? E Felipe vem trazer conhecimento para vocês exatamente sobre isso. Felipe, chega aqui, por favor, irmão. Então, Felipe, profundo conhecimento. O que ele falar aqui, posterior, vocês queiram exaurir em alguma pergunta, podem falar, ok? Felipe, fica à vontade. Eu vou ter uma reunião agora, tenho que descer, eu gostaria muito, inclusive, de participar, mas, infelizmente, eu vim só abrir, Felipe, e vou ter que correr. A pessoa já me mandou aqui dizendo, estou chegando. Eu digo, segura que estou chegando. Barros, a gente vai ficar para amanhã, que eu te falei, 8h30, mas 8h30 eu estou aqui, viu? Fique para a palestra, que eu tinha marcado com ele. Um abraço. Então, pessoal, bom dia a todos. Me chamo Felipe, sou diretor de atendimento e relacionamento com contribuinte da Secretaria Municipal da Fazenda de Maceió. Antes de tudo, quero cumprimentar a vocês, em nome do secretário João Felipe, em nome do subsecretário Alexandre, subsecretário de Receita Municipal, e reafirmar o compromisso da Secretaria da Fazenda Municipal em estreitar as relações com as classes profissionais aqui de Maceió. E a gente entende que os corretores de imóveis são uma classe importantíssima na economia do município e tem tudo a ver, tudo relacionado com a atividade que a Secretaria da Fazenda exerce. Então, a gente vem trabalhando, buscando instituir cronogramas de palestras, cursos, capacitações, rodas de conversa, para discutir como é que a gente pode melhorar o ambiente da gestão pública para a atividade de vocês, para a atividade do contador, para a atividade da construtora e assim por diante. Então, hoje, eu estou vindo aqui, em nome da Secretaria, para apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente entende que pode ajudar muito na atividade diária de vocês, certo? Eu queria começar divulgando para vocês que agora a Secretaria já tem um tempo, a gente está no Instagram agora, e aí a gente sabe que rede social hoje é um negócio que tem um alcance gigantesco. Eu confesso que eu hoje mexo mais em rede social, comecei a mexer em rede social por conta do trabalho. Eu não sou uma pessoa que estou muito, mas penso eu que o corretor de imóveis ele tem que estar inserido nesse meio. Entrei na rede social por conta da Secretaria, mas eu sempre vejo ali propagandas, divulgação de loteamento, de empreendimento, de prédio. Eu pesquiso esse tipo de coisa e acredito que para o corretor de imóveis, rede social é um negócio muito importante também. Então a Cefaz está lá no Instagram, vale a pena dar uma olhada, vale a pena seguir, dar uma verificada, porque de vez em quando a gente coloca lá um aviso, coloca uma informação que é muito relevante para a atividade de vocês, tá certo? E eu queria começar falando do portal de serviços. Eu queria saber se alguém aqui, sejam sinceros, alguém aqui já entrou no portal de serviços da Cefaz alguma vez? Nunca entrou não, né? Deixa eu perguntar agora, alguém aqui já precisou puxar uma guia de IPTU alguma vez? A gente tem... Quem tem despachante, coloca na mão, resolve aí. O despachante anda muito na Secretaria, a gente conhece um monte de despachante. E a gente tinha lá a gente tinha um espaço lá que era assim, dominado pelos despachantes. A gente colocava lá 8 cadeiras, 4 era só para eles, porque eles sentavam lá. Tem despachante que vai lá mais do que eu. Eu tenho que arrumar um crachá e uma mesa para ele. Isso, exatamente. Então ele já sabia. Então o despachante ele ia muito lá. Ele sentava com a pastinha e lá tinha a demanda de todos vocês. Ele ia lá resolvendo e depois entregava. E com o portal, a quantidade de despachante que tem lá é muito pouca, porque você continua demandando para o despachante. Mas o despachante, o Canela Café, o celular, se tiver um acesso à internet, computador em casa, consegue resolver. Isso, tem muito ali. O Canela Café realmente é um ponto de encontro para vários despachantes. Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que, de uma maneira muito prática, fácil, acessível, a Secretaria disponibiliza os serviços.
Então, assim, eu tenho um parceiro, eu tenho um despachante que é um parceiro meu que resolve para mim, coloco na mão dele, como ele vai resolver, eu não sei, mas ele resolve. Então, muitas vezes o despachante vai na secretaria, muitas vezes o despachante acessa o portal. Muita coisa do portal a gente colocou, a gente melhorou, a gente desenvolveu com base no que o despachante fala, com base no que o despachante aponta. Ontem mesmo tinha um lá chamado Gideon. Não sei se vocês conhecem o Gideon, ele vai muito na secretaria. Então o Gideon chama a gente aqui e fala, cara, isso aqui tá errado, cara. E aí, é mesmo, vamos lá e melhora. Isso aqui poderia ser desse jeito. O Gideon é um parceiro. Então eu já peguei Gideon lá atendendo o contribuinte. Quem é o próximo? Mas que é isso, Gideon? Estou ajudando aqui que a fila está muito grande. Parceria. Então, assim, a gente precisa que vocês utilizem ou pelo menos experimentem a ferramenta que a gente oferece para que a gente possa melhorar cada vez mais. Então, se ela... Olha, vocês colocaram uma ferramenta no ar, bacana, mas ela é muito complicada. Ela é difícil de usar. Eu não consegui entender ali o caminho. Fala para a gente tenta melhorar. Então, através do Cresce, tem sempre um canal aberto de conversa lá. Qualquer um de vocês que forem também se identificando como corretor aqui do Cresce também vai ter acesso. Senta, a gente atende, a gente conversa, a gente escuta. O que a gente quer fazer é estreitar a relação e melhorar a atividade de vocês em relação aos serviços que a gente oferece. Então, no portal de serviços da Secretaria, a gente consegue lá oferecer guias, certidão, consulta, orientação de todo tipo. Então, tudo aquilo que você faz presencialmente na Secretaria, que hoje você precisa fazer um agendamento, para não precisar pegar fila, então você entra no site, faz um agendamento, ou então liga para fazer um agendamento, vai lá no dia agendado, mas a gente já sabe como é que é o trânsito de Maceió, sabe como é que é a questão de estacionamento no centro, então você vai ter que se despender aí de tempo, de recurso, para ir para o centro, de repente pegar uma informação, ou puxar uma segunda via, ou pegar uma certidão, sendo que tudo isso está disponível na internet, de maneira prática, fácil e rápida. É só experimentar. Oi? Tem. Aqui no Cresce vocês têm a Dona Cida. Dona Cida é uma mãezona, ajuda muita gente. Então, isso, Dona Cida ela é uma servidora do município, ela está lotada aqui dando um apoio no posto de atendimento aqui no Cresce. E esse posto ele foi pensado para isso, justamente para dar um apoio para vocês. Então, vocês também têm auxílio aqui da Dona Cida se precisar ter alguma coisa. Mas o que a gente está tentando mostrar para vocês, está aí, está acessível. Inclusive tem agora a Roberta. Aquela moreninha ali atrás se chama Roberta. Ela é a assistente virtual da Secretaria da Fazenda de Maceió, tá? Do ITBI? A gente vai chegar lá. Chega já no ITBI. Isso. Isso. A gente vai ter uma capacitação específica só para ITBI. Hoje a gente só vai comentar, mas a gente vai ter uma capacitação específica mais completa só para ITBI, tá? Nessa, inclusive, Meira, é interessante que vocês possam convidar um despachante de confiança, algum parceiro de confiança que resolve esse tipo de coisa para vocês, porque vocês se capacitam e a equipe de vocês também fica capacitada. Então é bem interessante isso. Isso? Então aí tem a Roberta, que é assistente virtual. Assim que você acessa o nosso portal de serviço, ela já aparece lá para você perguntando: bom dia, posso ajudar em alguma coisa? E aí você coloca lá, quero tirar uma guia. Então tem a guia, as palavras-chave ali que ela entende, e ela te pergunta: você quer uma guia de quê? De IPTU? Quero. De que ano? Desse ano ou do ano passado? E aí você vai respondendo e a Roberta vai interagindo com você. De repente você está com a guia na mão. Sem precisar ir na secretaria, sem precisar acessar muitas páginas, sem precisar colocar o despachante para ir, você mesmo consegue ali só conversando com a Roberta. Então a gente tentou aí, através do online.maceió.al.gov.br. E é um negócio que eu quero deixar claro para vocês. Prefeitura de capital é um negócio grande. Por menor que seja a capital. A gente não vai comparar Maceió com... Não dá para comparar Maceió nem com Recife, em tamanho de estrutura de gestão pública municipal. Mas, de todo modo, é um negócio grande. São diversas secretarias, são diversos gestores que têm que trabalhar em harmonia, muitas vezes não consegue, está aprendendo, está desenvolvendo o negócio ainda. Então, assim, você tem um site oficial do município, mas quem gerencia o site oficial do município é uma secretaria. Quem está desenvolvendo isso lá ali é um programador, um desenvolvedor de página, mas que ainda não tem o conhecimento da regra do negócio. Então, eu já ouvi contribuintes dizendo o seguinte: mas qual é o site que eu entro? Porque coloco lá no Google, coloca na pesquisa do Google lá, IPTU Maceió. Aí aparecem 3 sites diferentes. Qual é o site que eu entro? Eu entro no primeiro, eu achei complicado, achei difícil, não me deu a guia correta.
Eu entrei no segundo, ali eu me achei, consegui me encontrar. Exatamente. Aí às vezes tem realmente a pessoa de má fé que clona uma página, coloca em cima, então tem que ter cuidado com isso. O que é que a Secretaria da Fazenda recomenda? Acesse o online.maceió. Essa página é a página de serviços da Secretaria. Tudo que está nessa página é relativo à questão tributária, à questão fazendária. Então você tem um site oficial do município que também trata da SMTT, que também trata da CEMURB. Alguém aqui tem alguma dificuldade lá com a CEMURB? Antiga SEDET? Ninguém trabalha, não precisa ter relação com a SEDET aqui não, né? Não, graças a Deus. É um pouquinho demoradinho lá, né? Mas a gente está trabalhando. Primeiro a gente vai arrumar a casa da gente para depois oferecer ajuda para a casa do nosso irmão, que é a SEDET. Mas a gente está chegando lá no caminho, está precisando, né? Então a gente sempre recomenda, acesse o online.maceió.al.gov.br, tá? Esse é o portal oficial de serviços da Cefaz. Então tudo que você precisar da Secretaria da Fazenda vai estar aí. E ainda tem alguns links interessantes para outros serviços da Prefeitura, tá? Então a gente sempre recomenda, anota esse site, coloca esse site lá como favorito, você vai ter bastante serviço disponível ali, tá certo? O segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje é sobre o Notifica Maceió. Notifica Maceió foi uma ferramenta que a Cefaz desenvolveu recentemente e lançou agora no comecinho do ano. O que é o Notifica Maceió? O município ele tem, por determinação legal, que instituiu o DEC. DEC é chamado de Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Então, por uma imposição legal, todo município tem que ter isso. Uma maneira eletrônica, digital, de notificar o seu contribuinte. E a disposição legal, ela coloca algumas coisas ali, por exemplo, o acesso tem que ser via certificado digital. A obrigatoriedade é para a pessoa jurídica. Então, isso já está instituído em Maceió. Tem um DEC, o acesso é só para a pessoa jurídica, via certificado digital. E você tem, sei lá, 90 mil CNPJs em Maceió, dos quais 1.500 acessam o DEC. Desses 1.500, 500 acessam com regularidade. Então, o município notifica, cumpre a lei, mas, de fato, não consegue alcançar quem deve ser alcançado com aquela mensagem. E aí a Cefaz desenvolveu o Notifica Maceió, que é como se fosse um DEC, só que para pessoa física. Ao invés de notificar o Cresce pessoa jurídica, eu disparo a mensagem para quem está como responsável, pessoa física, pelo Cresce. Então o presidente recebe, quem tiver no corpo da diretoria recebe a mensagem que a secretaria quer mandar. Então, se você tem uma empresa, a gente dispara o Notifica Maceió, quem vai receber a mensagem? Todo mundo que está no QSA, no quadro societário daquela empresa. E aí a gente viu que isso dá margem para a gente ampliar e alcançar muito mais pessoas. Então, com o Notifica Maceió, a gente consegue notificar, por exemplo, o dono direto de um imóvel. Eu quero notificá-lo sobre o abandono, eu quero notificá-lo sobre uma alteração de área que ele fez e não notificou a prefeitura, eu quero notificá-lo sobre um erro, uma correção. Eu quero notificá-lo sobre uma promoção que a gente vai dar. Eu quero notificar ele sobre uma guia que ele pulou. A gente tem muito isso. O contribuinte paga direitinho, regularmente. Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira, pagou a quinta, pagou a sexta. Claramente ele pulou a quarta. E ele não percebeu. Lá no final do ano ele vai dizer, eita, vai tirar uma certidão, não consegue. A quarta, não, paguei. Aí vai procurar comprovante para dar entrada em processo de banco, não consegue, aí tem que pagar com multa e juros até dezembro. Então, o Notifica ele já tem um gatilho para isso. Observe o comportamento do contribuinte e se ele pular, me avise. E a gente manda uma notificação para o contribuinte, olha, dá uma olhada nisso aí, de repente você esqueceu. Então, assim, é uma ferramenta com potencial incrível para a gente poder notificar o contribuinte municipal sobre diversas coisas, né? Vencimentos, promoções e tudo mais. Então, não achem estranho, não achem esquisito se de repente vocês receberem uma notificação. Como é que funciona essa notificação? Quem aqui tem GovBR ou já acessou GovBR alguma vez? Muita gente, né? Diversos serviços hoje. Eu acho que no âmbito federal, todo serviço tem que logar pelo GovBR. Se é para pegar uma certidão de nada consta, se é para acessar o INSS, se é para... Tem que ser através do GovBR. Tem muita gente, inclusive, que tem o GovBR e nem sabe que tem, mas tem. Em algum momento acessou uma vez, esqueceu, deixou para lá. Eu não sei isso aí, não. Vocês sabem que quando vocês acessam o GovBR, você cadastra um telefone, você cadastra um e-mail. Então, o governo federal tem esses dados lá. O que é que a gente conseguiu com o nosso Notifica? A gente, através do vínculo do GovBR, manda mensagem para vocês. Então, vocês vão receber no e-mail que está vinculado lá no governo federal uma mensagem, uma notificação,
Tá? Não é o corpo da mensagem, é só um aviso, uma notificação. Olha, você tem uma mensagem sobre tal assunto lá no Notifica Maceió. Acessa lá para ver a mensagem. Do mesmo modo, você recebe no aplicativo. Quem tem um aplicativo do GovBR no celular, eu tenho. Eu tenho a carteira digital de trânsito, eu tenho o título de eleitor e eu tenho o GovBR. Lá no aplicativo, no celular, eu também recebo uma notificaçãozinha. Olha, um sistema chamado Notifica Maceió mandou uma mensagem para você. Clica aqui no link para acessar lá ou vá no site para acessar. Não precisa estar cadastrado no Notifica. É automático. O Notifica, ele busca diretamente na base do GovBR para poder notificar vocês. Isso. A gente fez um teste, eu acho que foi o primeiro teste que a gente fez, com 500 mensagens. A gente disparou para 500 CPFs diferentes. Uma mensagem, a gente pegou lá quem tinha débito de IPTU há mais de 5 anos, vamos mandar aqui, foi na época lá do Prefis. Eles aproveitaram o Prefis. Vamos fazer um teste. Mandamos 500 e-mails. E assim, dos 500 e-mails, 450 receberam. 50 não tinham nada vinculado no GovBR. Ou seja, são 50 pessoas que nunca acessaram o GovBR. Essas 50 não receberam. Das 450 que receberam, 380 leram, porque a gente consegue ver quando vocês leem. Então eu disse, olha, tem um alcance bacana. Muito grande. Eu sei que eu consegui mandar uma mensagem para a Mary e eu sei que ela leu. Né? Já para o Otávio ali, eu mandei a mensagem, ele recebeu, mas ele não leu. Mas eu sei que eu notifiquei. Então a mensagem foi transmitida. Então tem um alcance muito grande, tem um potencial muito grande. E isso começou agora. Está começando a ser divulgado agora. Inclusive no Instagram da gente tem lá post explicando isso. A gente vai fazer campanha, tentar dar entrevista na TV, para poder isso ficar mais amplamente divulgado. Então, lá no Notifica Maceió, você recebe no e-mail que está vinculado à sua conta GovBR, no aplicativo também do GovBR, uma mensagenzinha dizendo, olha, você tem uma mensagem do Notifica, clica no link, ou então vai lá no portal e acessa, e cuidado com fraude. A gente não manda nada que não termine com GovBR no final. Né? Sabe que tem muita questão de clica aqui nesse link, e a gente fica meio desconfiado de clicar no link. Presta atenção, tem que ter .gov.br no final, senão não clica porque não é nosso, tá certo? Então, ó, a gente consegue notificar, avisar vocês sobre vencimento, atualização, cadastro, pendência, várias coisas. A gente fez um levantamento agora recente, para vocês terem ideia, no loteamento Aldebaran. O Aldebaran é um condomínio, mas oficialmente para a prefeitura é um loteamento, ele não é um condomínio. E a gente achou 109 terrenos no Aldebaran. Alguém aqui trabalha na área do Aldebaran, vende Tem muito terreno no Aldebaran? Terreno vazio, limpo? Tem não, né? No nosso cadastro tem 109. Eu disse, tem alguma coisa errada aí. E é exatamente isso. Então a gente conseguiu notificar 109. A gente está trabalhando agora, corrigindo esse 109, termina hoje. Vai pegar a foto de satélite, dá uma verificada, verificou que naquele lote ele não é mais lote, tem uma construção, não houver. Exatamente. E aí o que a gente está fazendo? Já está mudando o tipo de territorial para predial, já está colocando a área, já está colocando o padrão, certo? Que é um padrão mediano. Eu também não posso dizer que é super luxo sem lá. Mas vamos colocar um padrão mediano e notificar. Fala, olha, a gente tem o CPF de quem é o dono do terreno. Então a gente está mandando uma notificação e falando, olha, a gente identificou aqui que há uma edificação, alteramos o cadastro. Se você tiver alguma coisa para contestar, você pode mandar um e-mail, você pode mandar um processo, ou você pode entrar no sistema de recadastramento, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês, e informar lá, senão está errado. É terreno mesmo, está aqui a foto, tem alguma coisa errada. E a gente vai lá. Caso contrário, a gente corrige para esse ano, mas não. Mas para o ano que vem o IPTU já vem corrigido. Certo? Isso. Olha só, mudar de terreno para predial não muda tanto, não. Agora, sabe outra coisa que a gente achou no Aldebaran? 62 imóveis com padrão baixo. Vocês acham que tem imóvel com padrão baixo no Aldebaran? Dentro do Aldebaran? Padrão baixo. O padrão é G, que ele é equivalente a popular. Ele é equivalente a popular. A gente também achou esquisito. Vamos fazer o seguinte, vamos corrigir tudo para médio.
e deixar o contribuinte se manifestar. Corrigimos para médio e estamos notificando. Tá. O físico, o contribuinte, o auditor fiscal vai lá. Vai lá. Isso. Já deve ter o segundo, terceiro, quarto dono que está ali. Uhum. Tem uma notificação física, por assim dizer, também. A gente manda para poder garantir que não tem desculpa. De repente eu notifiquei, mas quem eu notifiquei foi o antigo dono, já está no terceiro. Tá, então vamos ter certeza que a gente chegou no imóvel. Como é que a gente tem certeza? Manda a notificação, o auditor vai lá, pede para quem recebeu assinar, e a gente agora tem certeza absoluta que o dono, o proprietário que está no cadastro foi notificado e quem está no imóvel também foi notificado. Então está todo mundo sabendo. Se quiser reclamar, pode abrir processo, pode vir aqui na secretaria, pode fazer o recadastramento, e a gente abre, vai em loco, faz a medição, aí sim. Você vai ver que o padrão está diferente, que o acabamento está diferente, que aí o cálculo vai lá para cima. Mas tem que ser desse jeito, né? Vamos manter o cadastro atualizado, porque mantendo o cadastro atualizado, você garante que o cálculo do IPTU também vai ser o cálculo mais adequado, certo? Existe cobrança retroativa para essa mudança? Olha, por enquanto não. Não. A gente pegou um modelo de Belo Horizonte. Belo Horizonte fazia o seguinte. Belo Horizonte ela verificava a inconsistência, fazia a correção e notificava o contribuinte dizendo o seguinte: verificamos a inconsistência, modificamos e estamos te notificando. Se você quiser contestar, fique à vontade, o canal é esse. Você contesta. Se você contestou e foi indeferido, eu vou lançar retroativo 5 anos para trás. Se você contestou e foi deferido, a gente corrige e está tudo certo. E se você não falar nada e concordar, é só daqui para frente. Aí não tem contestação, né? O cara não vai arriscar. Quem está certo, entra. Tá? E quem sabe que fez tudo sem habite, sem alvará, fica quieto. É melhor ficar quieto porque o prejuízo é menor. A gente não tem essa intenção aqui. A gente, por exemplo, a gente fez essas alterações agora. Uma parte já tinha recolhido com 15% desse ano. Acabou. Se tiver qualquer tipo de alteração de cálculo, é para o ano que vem. Quem ainda não pagou, os imóveis que ainda não tinham pago, a gente fez a correção do cálculo também. E, pasmem, um ou outro diminuiu, não aumentou. Está funcionando bem, está funcionando bem. Tá, tem alguns casos assim, algumas coisas já foram implantadas. Quando é financiamento bancário, ele não coloca terceiro valor, vai sempre pelo valor que está no contrato do banco. Tem um dispositivo que eles estão estudando agora como é que é para implantar. Só vai utilizar o terceiro valor se a diferença entre o declarado e o venal for acima de 30%. Senão, não precisa. Então, isso está sendo estudado para ver como é que eles vão implantar. Isso eu vou trazer para vocês quando a gente fizer a captação específica para o ITBI. Aí eu trago todos esses detalhes. Isso. Aí eu vou trazer explicando direitinho, é uma tabela, e eu vou trazer explicando direitinho o que é o terceiro valor para vocês. Certo. Se tiver mais de um imóvel, não tem direito. Com isenção. Alguma já foi do Pinheiro? Certo. Certo. Não deveria, não deveria. Futuramente, a gente faz isso de tempos em tempos. De períodos em períodos a gente faz essa leitura. 1 hora. A gente está fazendo isso de tempos em tempos. Vai, mas aí dali para frente. Tiramos a isenção e é dali para frente. A gente não vai querer retroagir ou lançar nada em retroativo a isso, não. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Salvo se for confirmado que houve má fé e tal, mas isso é um negócio muito complicado de se aferir. É uma omissão, né? Deixou passar. Deixou passar, identificou, a gente corrige e é dali para frente. Não é. E assim, tem toda uma questão legal para isso, instaurar processo, não é uma coisa que vale muito a pena, não.
Então, o que a gente quer é deixar o cadastro o mais atualizado possível. E a gente não quer prejudicar o contribuinte. Então, imagine o contribuinte dizer: vocês me colocaram como isento, eu estou como isento aqui há tantos anos, e agora, por um erro de vocês, vocês querem me cobrar o retroativo, isso não é muito justo. Então, a nossa intenção não é essa. Só uma coisa, porque essa isenção ela tem que ser solicitada anualmente. Era. O que é que a nova lei, agora que saiu no dia 19 de janeiro, fala? Saíram duas leis em dezembro, uma específica sobre o PA e o FA, e outra específica sobre imóveis com padrão G e H, que são os padrões de equivalência popular. Até essa lei sair em dezembro, toda isenção ela tem que ser requerida via processo. Não dá para a gente dar isenção para o cidadão e todo ano retirar para que todo ano ele peça. Fica um retrabalho ali. Então, assim, não há na lei uma determinação de um prazo, de um período para a gente derrubar a isenção. Ele pode ser derrubado a qualquer momento. Tá? O meu imóvel que eu tinha, eu era isento. Eu pedi a isenção no ano de 2018. Nunca mais eu precisei pedir. Nunca derrubaram a minha isenção, ela está lá. E eu continuo tendo só um imóvel e é popular, viu, irmãos? Então, eu sou isento mesmo, não é porque eu trabalho lá, não. E no caso de imunidade? Imunidade é um pouquinho diferente. Imunidade tem uma questão legal, tributária totalmente diferente, e a imunidade é da pessoa, não é do imóvel. Aí tudo que está vinculado àquela pessoa acaba sendo alcançada pela imunidade. A isenção não, é do imóvel. Então, com algumas características, claro. E aí o que ocorre? A pessoa dava entrada, tinha que pedir, a gente dava isenção e ela ficava. A qualquer tempo, o município ele podia rever aquilo, retirar e esperar você pedir novamente. Que é para ver se mudou alguma coisa. De repente, eu comprei mais um imóvel, então não tenho mais um, agora tenho dois. De repente, casei, minha esposa tinha um, então o casal agora tem mais de um, tira. Então, de tempos em tempos, isso ocorria. E de tempos em tempos, a gente fazia essa releitura, como o colega falou ali, que a esposa do camarada comprou e continua como isento. Então, de tempos em tempos, a gente puxava relatório no sistema, cruzava dados e dizia, ó, derruba esses aqui e espera para ver se eles vão pedir novamente. Mas não era uma prática assim de dizer, tem que pedir todo ano, com exceção de alguns pontos. Eu vou dar um exemplo. Templo religioso. O STF já tinha decisão disso daí e agora está na nossa lei também. O templo religioso, para qualquer culto, mesmo que alugado, ele vai ser alcançado ali pela isenção. Né? Esse tempo vai ter que pedir todo ano vai ter que um fiscal lá olhar para ver se é uma igreja mesmo está funcionando? Não. A gente vai cadastrar de acordo com o período que ele apresentar no contrato de aluguel. Se o contrato está de 5 anos, a gente vai colocar a data fim de 5 anos. O contrato está com 10, vamos colocar com 10. E vai derrubar em 10 anos, ele vai ter que pedir novamente, se ainda for uma igreja. As regras para que a pessoa receba essa isenção, a prefeitura já tem. Tem. A CEFA já tem. Tem. Ela tem como aplicar essa isenção automaticamente? É isso que eu vou dizer agora. O que foi que aconteceu com a legislação de dezembro e com a legislação agora de janeiro? Essa isenção ela não precisa mais ser requerida. Ela é dada de ofício. Então, o que foi que a gente conseguiu fazer? Quem já estava como isento, permaneceu como isento, e a gente conseguiu colocar mais 30 mil imóveis com essa isenção automática. 30 mil. Aí você pergunta, você deu isenção a mais 30 mil, a arrecadação deve ter caído. Aumentou. Porque a gente está dando isenção a quem precisa da isenção. Aquela faixa da população realmente que não tem condição de pagar nem a taxa de coleta de lixo. Mora realmente no imóvel um padrão muito baixo, padrão popular, GIH. Era um pessoal que a gente lançava muitas vezes só a taxa, e nem a taxa a pessoa tinha condição de pagar. São famílias que ganham um salário mínimo por mês. Então, assim, houve um alcance social muito, muito substancial e não houve um prejuízo para o erário público. Então, foi uma decisão muito acertada. E o melhor, automático. Não precisa fazer o contribuinte se mexer, ter que ir na secretaria, ter que tirar documento, ter que mandar e-mail, automático. Se o critério está claro, 120 metros quadrados, uso residencial, único imóvel, padrão popular, GH qual é o outro? Único imóvel, 120, e área total até 250 metros, não tem que esperar ele pedir, não. Dá. Não está no teu cadastro lá, dá o critério, já dá automático. Então, houve uma redução muito grande na quantidade de processos. Até 120 metros de área construída, e o terreno onde está construído tem que ser no máximo 250 metros. Por exemplo, tem um imóvel, um da minha tia mora, que ela observou
por exemplo, 3 quartos, 66 metros quadrados. O IPTU saltou de R$ 1.200 para R$ 1.800, a quase R$ 2.000. Aí qual o procedimento adequado para solicitar a prefeitura a revisão desse valor do IPTU para ser implementado? Tá, eu vou responder a tua pergunta, mas também já vou dizer o porquê que aumentou. Tá? Para vocês solicitarem qualquer tipo de revisão, seja da característica do imóvel, seja do cálculo do IPTU, tem um processo específico na Cefaz, revisão de dados cadastrais. Está lá no nosso requerimento unificado, você marca, diz o que é que você quer que reveja. Olha, eu quero que vocês revejam o padrão, porque no cadastro está médio alto. No padrão está luxo, aí eu acho que não é luxo não, meu imóvel, eu quero que vocês revejam. Ou você pode dizer assim, olha, está dizendo que tem 148 metros de área construída no cadastro, não tem, só tem 110. Eu quero que corrija. Você também pode dizer o seguinte, não, eu não estou contestando a característica do imóvel, estou contestando o valor do IPTU, está alto demais. O ano passado eu pagava 1.000, esse ano veio 1.400. Que aumento foi esse? Então eu quero contestar isso, revisão de dados cadastrais. Muitas vezes dá para a equipe técnica dar uma resposta com base no que ela tem no sistema. Outras vezes ela tem que ir em loco, ela vai lá no imóvel. Então, você preencher o requerimento completamente, direitinho, eles vão entrar em contato, vão agendar, vão dizer, ó, tal dia a equipe está indo lá, tem que ter alguém em casa. Chegou lá, não tem ninguém em casa, eles vão oferir pelo que eles veem do lado de fora, a legislação cobre e eles vão embora. Mas se tiver, eles vão entrar, vão fazer medição, vão tirar foto, e se for o caso, vão corrigir. Só que de antemão eu digo, com base na nossa cultura, muitas vezes a gente faz a ampliação, a gente faz a reforma e não comunica ao órgão devido. O nosso amigo sabe que lá na Semburb é tudo um pouco muito demorado. Eu estou sofrendo lá. Eu dei entrada num processo em outubro de uma ampliação que eu já fiz. A gente está em fevereiro e não saiu o alvará ainda. Então, imagine se eu estivesse esperando o alvará para começar a obra. Então, assim, tem essa problemática no fluxo. Então, muitas vezes a gente aumenta o imóvel, faz uma benfeitoria no imóvel, sem o devido processo que a prefeitura, a legislação municipal pede. Aí eu entro com uma revisão dessa, querendo diminuir o valor, acaba aumentando. Especificamente no caso que você me falou, olha, é 99% de chance. O que aumentou não foi o IPTU, foi a taxa de coleta de lixo. A taxa de coleta de lixo ela vem junto do IPTU. Ela é uma espécie tributária diferente, mas ela vem junto do IPTU. Tá? IPTU é imposto. Taxa de coleta é taxa. Então, o imposto ele é impositivo, o poder público ele não precisa lhe dar nada em troca pelo imposto. Por isso que o nome é imposto. Eu obrigo, você paga e acabou. O que eu vou fazer com esse dinheiro, né, graças a Deus há uma gestão muito competente, uma gestão muito comprometida e responsável com relação aos recursos que a gente arrecada de IPTU. Com relação à taxa, não. A taxa é cobrada mediante um serviço que o município te presta. Então, você paga a tarifa do ônibus para ter o ônibus para andar. Você paga a coleta de lixo para ter o caminhão de lixo coletando lixo. E o que é que a legislação fala com relação ao cálculo da coleta de lixo? O cálculo da coleta de lixo ele é definido com base no valor global do serviço no ano anterior. Nós temos hoje 3 empresas contratadas em Maceió para coleta, transporte e destinação de resíduos. Viva Ambiental, eu só lembro da Viva Ambiental, mas tem mais 2. Então, o que é que acontece com a taxa de lixo? É baseado no valor global do ano anterior. Então, se no ano anterior os contratos com as 3 empresas somaram 50 milhões, a gestão vai pegar esses 50 milhões, vai dividir com base em critérios que são super complicados, mas tem lá os critérios definidos em lei para os imóveis prediais e ativos. Aí houve inflação, custo de gasolina, de diesel, de questão legal. No ano seguinte não foi mais 50 milhões, foi 70 milhões. Vai ratear os 70 milhões. No ano seguinte pulou para 90. Vai ser 90 dividido. No ano diminuiu para 50 de novo. Vai haver uma redução. Então, essa é a métrica da taxa de lixo. Ô, vereador. Venha para cá. Eu vou passar a palavra aqui para o vereador e daqui a pouquinho a gente continua. É uma coisa rápida. Ele quer... Pode continuar? Não. Chega, vereador. Dá uma palavrinha aqui que gosta de vir. Não. Bom, desculpe interromper, eu tive que ir para uma reunião das comissões, Eduardo, e voltar aí a abertura da sessão legislativa hoje. Vim só dar um abraço no CRES, dizer do meu carinho, da nossa amizade, nosso respeito aqui, não só os presidentes, ex-presidente como Vilmar, dos brasileiros atual, Sérgio Cabral,
dizer da nossa cumplicidade e do nosso apoio. Estamos sempre juntos, dispostos a contribuir. Parabéns pelo trabalho, sempre importante estar fazendo essa interação. Tem um posto aqui financeiro da Prefeitura, um trabalho desenvolvido pela gente. Só mandar um abraço para todos, eu que estou muito feliz. Parabéns pelo trabalho aí que vem desenvolvendo e conte sempre com a gente. Obrigado, viu? Obrigado. Isso, ela estava no aguardo da discussão do plano diretor, que é uma matéria constitucional que há 19 anos foi negligenciada. Esses últimos 4, é evidente, foi em virtude do caso da Braskem, da subsidência, isso dificulta, que são 14% da cidade de Maceió, e a gente está discutindo isso com a Comissão de Constituição e Justiça, junto com a Prefeitura, para que a gente faça de forma objetiva, né, de forma convergente, a esse plano de regularização. Estamos aguardando a apresentação ou não do plano diretor, em virtude do processo eleitoral. Acho pouco provável que ele aconteça, o que seria muito importante para a cidade, até porque ficou claro que entre os órgãos de controle, né, Ministério Público, Federal, Estadual, e que aquela área, que quando ela não pertencerá à Braskem, ela será inclusive a responsabilidade da discussão através de audiências públicas pela própria Câmara, através do plano diretor, que nós presidimos a Comissão de Assuntos Urbanos. Então, assim, são questões complexas, distintas, mas que são convergentes. A gente já discute a cidade como um todo. E com 14% numa atuação que ainda não está muito claro qual é o papel de cada um nesse processo, a Prefeitura e a Câmara decidiram que vão aguardar para que seja, de fato, um projeto convergente para todos. Viu? É isso. Qualquer coisa, tuas ordens. É bom. Obrigado. Nada, querido, nada. Inclusive, essa questão do plano diretor, planta genérica de valores, regulação fundiária, são temas que interessam muito a Cefaz. A Cefaz está envolvida nessa discussão também. E, como o vereador falou, é um negócio muito complexo. Há 19 anos que o negócio vem sendo negligenciado, realmente. E a gente também tem se envolvido com esse tema para poder desenvolver. E, dando tudo certo, esse negócio vai sair, vai ser bom para todo mundo. Isso. O último diretor da gente é de 1996. Isso. É uma complicação. Não consegue, exatamente. Isso. Isso. Existem bairros que 90% do bairro não tem. Isso. É. Mas vamos trabalhar, a gente está trabalhando para isso. A Câmara, juntamente com a gestão, tem muito interesse em que isso saia, porque vai ser bom para a gestão pública, vai ser bom também para o cidadão. E vamos torcer para a negociação andar, o estudo continuar andando, que vai continuar andando e vai ter um resultado. Uhum. Quando é a questão da Braskem. Mas isso vai ser resolvido, a gente tem fé que o negócio vai andar. Então, com relação ao aumento brusco lá que houve, pode ter certeza, esse aumento ocorreu por conta dessa volatilidade do cálculo da taxa de coleta de lixo. Isso. O que é que acontece? Se você pegar o boleto dela do ano passado, você pega o ano anterior, o índice de correção do IPTU ele sai publicado no Diário Oficial todo final de ano. Desse ano foi 5,19. Então, se você pegar o valor do IPTU dela de 2023 e comparar com 2024 agora, o IPTU 5,19. Já a taxa de coleta de lixo não segue esse padrão. Ela vai depender do valor global do ano anterior. Então, ela pode oscilar muito. Isso começou a ser aplicado, a lei já dizia isso desde 96. Mas isso começou a ser aplicado dessa maneira em 2019. E eu lembro que em 2019, nessa época eu trabalhava diretamente no atendimento. E foi uma comoção muito grande. Todo dia tinha confusão, gente me atendendo da minha cara. Fui chamado de criminoso. Digo, eu criminoso? Você está botando a mão no meu bolso. Porque teve taxa de coleta de lixo que aumentou 400%. E aí a gente, de um imóvel comercial que realmente gerava muito lixo. A gente explicar isso para o contribuinte, ele entender e aceitar é muito difícil. Então, em 2019 foi um grande choque, porque houve um aumento substancial.
De lá para cá, houve aumentos maiores, menores, maiores do que o índice do IPTU, sim, mas não tanto como aconteceu em 2019. Então, essa variação de preço que a gente entende como IPTU, porque vem no boleto do IPTU, não é necessariamente IPTU. Pode ter certeza, foi a taxa de coleta de lixo. E com relação a isso, não tem muito o que se fazer. A gente está cumprindo o que a legislação fala. Pega o preço global do ano passado. Desse tempo todo que eu estou na secretaria, só teve um ano que de um ano para o outro o valor diminuiu, foi na pandemia. O valor da taxa de coleta diminuiu. Porque o valor global do contrato com a empresa no ano anterior diminuiu. Então pode acontecer de cair, de aumentar, mas aí como é uma questão de mercado, oscila muito mesmo, tá certo? Até dezembro agora que passou e a lei agora de janeiro, padrão GIH, com o valor venal do imóvel, até 40, eu acho que era 42 mil e uns quebradinhos, era isento de tudo. Passou disso, cobrava só a taxa. O que é que a nova lei fala? Foi GIH, independente do valor venal, é isento de tudo. Então nem taxa de coleta de lixo paga mais, tá certo? Foi uma evolução também, porque era justamente aquela porção da população que a gente lançava 10 parcelas de R$33 da taxa, nem as 10 parcelas de 33 a pessoa tinha condição de pagar. Então não adianta ficar lançando isso todo mês, gerando um passivo, aumentando o índice de inadimplência, muitas vezes no montante, negativando uma pessoa que não tem condição, por um recurso que efetivamente a prefeitura tem uma chance mínima de receber. Então, por uma questão social, né, de responsabilidade, ampliou-se essa isenção de maneira automática e, para boa surpresa de todos, a arrecadação não caiu, ela aumentou. Então, cumprimos a função social e ainda houve benefício para o erário público. O senhor tem conhecimento, está surgindo aí, que os imóveis que a Braskem indenizar agora, que nós compramos, vai ser isento do ITBI? Tem conhecimento? Vamos lá. O que é a nova lei, que não é a nova lei, ela também saiu em dezembro, que é a lei da Braskem, 7440. Essa lei ela trouxe algumas modificações com relação a 6.900, que foi a primeira lei lá dos eventos do afundamento de solo. Ela diz o seguinte, olha, a partir da promulgação dessa lei, que foi em dezembro, daqui para frente, tá? O legislador ele entendeu que quem ainda está naquela área está muito mais prejudicado do que quem já saiu. Isso foi o que o legislador entendeu, tá? Quando ele escreveu a lei. Então teve muita gente que lá em 2019 já saiu, tinha gente que tinha mais de um imóvel, tinha condição, graças a Deus, foi para o outro imóvel. Houve um prejuízo, porque a indenização, pelo que a gente sabe, está muito aquém do que o imóvel realmente valia. Muita gente entrou com ação na justiça e tudo mais. Mas tinha gente que tinha condição de sair. E tem gente até hoje, que não tem para onde ir. Continua lá. No risco, aquela coisa toda. O que acontece? A nova lei ela diz o seguinte, daqui para frente, da promulgação dessa lei, que foi em dezembro agora para frente, a pessoa que ainda estiver aqui, se ela comprar um imóvel em outro bairro, ela está sendo ela foi indenizada agora e vai comprar um imóvel em outro bairro. Até 2 padrões acima, o ITBI dela é isento. Só se ela for indenizada. Dizer assim, eu saí, mas não vai. É porque isso é o que está escrito na lei. A gente tem que seguir, o poder público ele faz o que a lei escreve e determina. Ele não pode fazer... O privado ele faz o que ela não proíbe. O público tem que fazer o que ela determina. Então lá está escrito. Ela tem que ser... O imóvel tem que ser... A pessoa tem que ser alvo de indenização, tem que ter sido indenizado. Comprou o imóvel em outro bairro, até 2 padrões acima, ele entra, vai ser isento do ITBI. E, se você já saiu, já foi antes da lei, já pagou o ITBI, acabou, não tem que pedir restituição, nada disso. Mas o IPTU, você também pode pedir isenção. Até dezembro de 2028 você vai ser isento. Se for o seu único imóvel, residência, então você tem que comprovar que morava naquela área, provar que está morando nesse novo imóvel, tá? E que foi indenizado. Se você conseguir provar... E lá no antigo imóvel era no seu nome, e nesse aqui também é no seu nome. Teve muito caso de dizer, lá era no nome da minha mãe, mas a gente foi indenizado e aqui eu comprei no nome do meu filho. Não tem. Era no nome de um irmão, aqui está no nome do outro irmão. Não tem. Então lá era João, aqui também é João. Lá era Maria, aqui também é Maria. Aí vai ter, tem que requerer via processo, a lei também diz isso. É feita a análise e é dada a isenção até 2028. Certo? Para aplicar a alíquota progressiva
Olha só. Localizar no sentido de te dar o contato, o CPF, o nome, a gente não pode. Tem toda uma questão da LGPD. Mas você tem mecanismo para fazer um tipo de denúncia. Diz, olha, tem um terreno, isso é na CEMURB. Certo. Isso. Estacionamento, sei. Entendendo. É. Olha, você como corretor do Cresce, mas como corretor do Cresce, membro aqui do Cresce, existem algumas prerrogativas. Então, uma questão de especulação imobiliária, esse tipo de coisa, dá para a gente fazer um atendimento e tentar localizar. O problema é que muitas vezes o proprietário que consta no cadastro já nem é mais o proprietário, mas a gente consegue. Você tem a CEMURB para denúncia, que a CEMURB vai achar a pessoa e vai denunciar, vai abrir lá o processo inteiro. E tem outros caminhos. Já que você é do Cresce, tem outros caminhos para a gente tentar localizar o proprietário para tentar entrar em contato, tá certo? Com relação a essa questão do terreno que não está cumprindo. Se quer vender, se quer, enfim, dar alguma função social para ele. Com relação ao cálculo progressivo, há uma disposição legal, mas falta regulamentação. E é o que acontece? Lá na Cefaz, a gente tem um grupo de trabalho onde isso aí é um dos temas desse grupo de trabalho. Se aplicar. Progressivamente para aquele que não tem função e progressivamente dando desconto para aquele que paga sempre a cota única. Então, é beneficiar o bom pagador e é tentar apertar um pouquinho o parafuso para que ele realmente... Exatamente. Transforme a cidade. Dê realmente a função social que a cidade precisa. Então, isso tem na lei, falta regulamentação, mas já há essa discussão em um grupo de trabalho específico lá na Cefaz. Então, daqui a algum tempo, a gente deve ter alguma novidade com relação a essa questão do cálculo progressivo. Então, voltando aqui para o Notifica Maceió, através do GovBR, como eu falei, ele avisa sobre novas mensagens lá na plataforma. Então, você pode acessar a plataforma que está no online. Tudo que eu estou falando aqui está no online. Então, você acessa lá no online, a Roberta aparece para você, você pode falar com ela, e tem um campo de busca em cima, eu vou mostrar já já. Digitou a palavra no campo de busca, ele já te dá as opções. Então, o online é uma plataforma, é uma ferramenta que eu acho que vai ajudar muito o trabalho de vocês. E, por último, que é o mais importante que eu queria mostrar para vocês hoje, é o recado imobiliário, o recadastramento imobiliário. O que é o recadastramento imobiliário? A gente sabe, por exemplo, quando a gente compra, negocia, vende um veículo, o que a gente faz quando eu vou comprar um carro, não um carro novo na concessionária, mas vou comprar um carro usado? Qual a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que eu faço é olhar se tem multa. Porque eu vou olhar se o carro está ok, né? Vou olhar se tem alguma multa, alguma coisa pendente, porque eu já digo aí, olha essa multa aqui. Não é isso? Então, se existisse uma certidão negativa de veículo, era a primeira coisa que eu ia pedir. Me dê uma certidão negativa. Não é assim? Então, comprei. Vendi o carro. Como é teu nome? Jorge. Vendi o carro para o Jorge. A gente sabe que quando a gente vende o carro, a gente assina um recibo e o Jorge tem quanto tempo para transferir? 30 dias. Aí o Jorge também trabalha com revenda de carro e diz o quê? Bote não a data, que eu estou esperando sair um negócio. E aí eu caí nesse erro, não botei a data. E o carro ficou 6 meses no meu nome, com um monte de multa, e olha a dor de cabeça para resolver. Aí eu fui no Detran e digo, como é que eu faço para tirar essa desgraça do meu nome, porque não é mais meu? Você tem um recibo, a cópia do recibo, datada aí? Não, não tenho. Você vai fazer uma comunicação de venda. Você vai pagar R$140 em um formulário, vai fazer assim, vai fazer assado, vai assinar aqui. Eu vou pagar, você vai pagar. E se ele for parado numa blitz, o carro fica. Até ele corrigir. Se não, ele continua entrando na internet, ele continua puxando a amarelinha, ele continua pagando e continua com o carro no seu nome. Que negócio de índio eu arrumei para mim? Não é assim? Então, quando a gente vende um veículo, a gente comunica a venda. Se a gente é esperto, a gente data, não é negócio de botar sem data não. Data, tira uma cópia, autentica e espera. 30 dias depois eu vou lá no Detran, está aqui a cópia. Eu paguei R$140 porque eu não tinha cópia. Com a cópia não paga nada. Você comunica a venda. Aí já para e nem o documento, nem a guia do ano que vem ele consegue puxar mais.
Ele tem que ir no Detran regularizar, senão não consegue puxar. O imóvel, eu vendo para o Jorge, que vende para a Maria, que vende para o João, que vende para o Tiago, e está do meu nome. Aí eu morri, fui para o céu morar com Jesus. O último lá para resolver esse pai, que dor de cabeça. Olha só. Contrata aí o nosso amigo aqui para resolver. Resolva. E vai gastar uma grana, porque vai resolver, vai gastar. O que é que o recado oferece? Tá bom. O que é que o recado oferece? Além dele apresentar para você os imóveis que estão vinculados a você, e de novo, a gente vai lá no GovBR, pega o seu CPF, joga no sistema tributário do município, verifica todos os imóveis que estão vinculados ao seu CPF e te apresenta. Ó, aqui você tem 5 imóveis no seu nome. Faça aí a declaração dos 5. O que é a declaração, meu colega? A declaração, você vai entrar imóvel por imóvel e você vai dizer assim, entrei no primeiro imóvel. O endereço é esse? É esse. É uma casa? É uma casa. Se for casa, ele vai lhe perguntar área, tipo e uso. Então, a área tem 120 metros, o tipo é casa e o uso é residencial. Ou ele vai dizer é casa, o uso é comercial e tem 140 metros. Então, ele vai lhe apresentar e vai dizer assim, você concorda? É isso mesmo? É isso mesmo. Outra coisa que eu vou te pedir, coloca aqui o número do recibo da conta de energia, você vai lá e digita. Isso é para ajudar na geolocalização do imóvel. Confirmar que realmente é ali. E ali ele ainda dá a opção do seguinte, tem mais alguém vinculado a esse imóvel? Porque no município está só no nome do Jorge. O Jorge vai dizer, não, é meu e é da minha esposa. Aí está aqui o nome dela. O que é que a gente vai fazer? Analisar o que ele declarou e homologar. Quando a gente homologar, vai incluir o nome da sua esposa, vai ficar vocês dois lá como proprietário do imóvel. Certo? Aí vai para o segundo imóvel. Quando chegou no segundo imóvel, o endereço é esse, está no seu nome, Jorge. Jorge, não, mas esse imóvel aqui eu vendi o ano passado. Por que está no meu nome ainda? O camarada que comprou não fez o ITBI. O município ele só pode transferir com o ITBI. Tirar um e colocar outro só com o ITBI. Tá bom? Aí o que acontece? O Jorge vai dizer, não, esse imóvel aqui eu vendi. Vendi ano passado. Vendeu para quem, Jorge? Tem lá a opção, sou o titular, continuo como titular. Fui o titular, mas já vendi. Aí tem a alegação de venda. Que esse foi o grande pulo que a gente conseguiu dar aí. Isso ajuda muito as construtoras. Tá? A alegação de venda. Vendi. Você vendeu para quem? Você tem um contrato? Tem. Eu vendi para o Thales. Você coloca lá o CPF, o nome do Thales. Você tem algum documento? Tem, porque eu fiz um compromisso de compra e venda na época, eu fiz aqui. Coloca lá o compromisso de compra e venda. E ele alegou que vendeu e colocou uma documentação que me leva, eu tenho que presumir boa fé, e me leva a crer que o tal que está lá a assinatura dele. Eu analiso, o cadastro lá vai analisar e vai homologar. O que a gente vai fazer? Não vai tirar o nome dele, porque não pode, não teve TBI, mas a gente vai incluir o nome do Thales como responsável tributário, notificá-lo através do notifica, através de uma e-carta, que é uma notificação física, vai dar um prazo, vai fazer aquele medinho e dizer, olha, faz lá o ITBI, senão a gente vai colocar o imóvel como garantia do bem, você pode acabar perdendo. Quando é pessoa jurídica que é dona do imóvel, dá mais medo ainda, porque pessoa jurídica se enrola e penhora realmente para pagar as coisas. Então a gente notifica e o melhor, dali para frente, na hora que a PGM for negativar, for protestar, ela não vai pegar você, ela vai pegar o secundário. Porque uma coisa... Isso, teve uma ação da Inspetoria Fiscal falando disso. E não gastou. E construtora é complicado. Você compra da construtora, aí a construtora está aí bem, empreendimento topado em todo canto, de repente ela, sei lá, quebrou, não é? Está devendo trabalhista, um monte de gente aí. O que tiver de imóvel registrado no nome dessa construtora, vai para a penhora para pagar as coisas. Uma dúvida, a questão do ITBI. Nos imóveis de dezembro, e agora o ITBI não tem o nome do antigo proprietário do ITBI. Aí é normal? Mas você já fez o ITBI, pagou o ITBI e não alterou? Não. Aí você manda um e-mailzinho para a gente que a gente tem que dar uma verificada. Não, mas pagou, já vai. Agora, foi pago à vista ou parcelado? À vista, pagou, entrou o pagamento, muda. Processou o pagamento, é para mudar automático. Não. Ele está lançado. Na hora que altera a titularidade, altera só a titularidade. O imóvel continua o mesmo, o cálculo continua o mesmo. Você tem ideia, o meu pai parcelou o ITBI dele em 24 parcelas. Há 2 anos atrás. Em fevereiro agora ele pagou a última.
Fui eu que paguei. A gente pagou 11 da manhã. 5 da tarde eu recebi um e-mail, já alterou a titularidade. E eu estava esperando dar um problema. Eu vou esperar 2 dias para falar com o cadastro, né? No mesmo dia foi automático, sozinho. Se fez o ITBI em dezembro, pagou a guia vista e não alterou, manda um e-mail para a gente. Entra lá no online, manda um e-mail que a gente resolve rapidinho, tá? Se o ITBI está pago e não está no nome dela, pode sim. Pode não, deve. É automático. Se está o ITBI pago e não mudou, apresenta a guia do ITBI que a gente muda. Agora, uma dúvida. As concorrentes ficaram lá com esse nome há 2 anos atrás. Se o cara não paga o ITBI não estiver entrado em 30 dias, o ITBI perde o desconto. Isso. Esse pessoal agora que foi notificado, Ah. eles vão ter que registrar com os 30 dias, sem desconto. Sem desconto. Você tem 30 dias para pagar o desconto. Passou dos 30, aí vai ter que pagar do mesmo jeito, só que sem desconto. Porque se ele fizesse por ele mesmo antes, ele já conseguiu desconto. Isso, exatamente. Exatamente. Certo. Isso. Isso. Essa questão da identificação do logradouro é CEMURB. É a competência da CEMURB. Então, a gente recebe de vez em quando umas perguntas sobre isso. Tiraram a placa, caiu, está sem identificação logradouro, como é que faz? Tem que abrir o processo na CEMURB. Porque a empresa, convênio, tudo com a CEMURB. Aí eles vão lá e colocam a placa ou corrigem a placa. A gente tem um problema em Maceió com relação a nome de logradouro. Você tem vários logradouros ali que estão com o nome trocado. Eu descobri um tempo desse que a Avenida Rotary não se chama Avenida Rotary, você sabia isso? Há mais de 30 anos. Não, há 30 anos que não é Avenida Rotary, mas a gente só conhece como Avenida Rotary. Tem um outro nomezinho agora que eu não lembro. A Rua das Árvores, tem uns 14 nomes a Rua das Árvores. Diferente, a Rua Augusta. Nunca foi, é só por causa das árvores, né? Nunca foi. Então o que é que o recadastramento faz, pessoal? Olha lá. O recadastramento ele serve para você confirmar as informações dos imóveis que estão vinculados a você. Você tem a opção de informar também que já vendeu aquele imóvel, indicando quem é a pessoa, para que a gente possa inscrevê-la no cadastro e notificá-la e responsabilizá-la. E você pode também fazer um recadastramento por outra pessoa. Só, o imóvel está em nome do meu pai, o meu pai já é um idoso, o meu pai não tem GovBR, eu vou fazer a declaração por ele. Você pode entrar com o seu, você pode dizer lá que eu quero fazer a declaração do imóvel que não está listado para mim e fazer. Qual é a matrícula? É essa. Só que aí você vai ter que botar uma procuração. Eu estou representando o meu pai, o imóvel dele é esse, as características batem ou não batem, e coloca lá e faz a declaração do mesmo jeitinho. Oi? Isso. E quando for o imóvel em nome de uma pessoa jurídica, o imóvel não está em nome de pessoa física, está em nome de pessoa jurídica. Esse imóvel ele vai aparecer para qualquer um dos sócios fazer a declaração. Sempre com o status de representante, que é uma pessoa física representando uma pessoa jurídica na declaração. Tá certo? Então a declaração ela é simples, ela é um checklist, é só marcar, concorda, é desse jeito? Não, isso aqui mudou, é desse jeito agora. Coloca uma foto do documento caso você vendeu e confirma a declaração. É muito simples de fazer. Uma outra coisa que a declaração trouxe foi a renúncia da titularidade, que é um negócio que acontece muito. Então, o Jorge entrou lá, 5 imóveis no nome do Jorge. Só esse é meu, esse eu vendi, esse aqui é meu, esse aqui é meu, esse quinto aqui eu não sei nem onde é. Nunca foi meu, não sei porque você está aparecendo para mim. Isso nunca foi meu, mas teve casos lá do contribuinte chegar e dizer assim, olha, vocês colocaram um imóvel para mim, num loteamento lá era numa grota no Benedito. Primeiro eu achei estranho que tinha um imóvel na grota do Benedito que tinha matrícula, mas estava lá. Eu disse, como é que eu faço para tirar isso do meu nome? Só, você tem que entrar com renúncia de titularidade, tarará, a gente vai mandar uma pessoa em campo e o auditor em campo vai lá para bater na porta, perguntar quem é. Vá não. Vá não por quê? Porque eu fui. E era um criminoso com um revólver na cintura, e disse, sai da minha porta, senão eu atiro em você. E era um ponto de droga. No imóvel, no nome do cara, o cara não sabia onde era. Foi procurar onde era.
para dizer, ô moço, o senhor é o dono dessa casa, porque essa casa está no meu nome, eu quero que tire. Quando chegou lá, era uma boca de fumo, um camarada com um revólver na cintura, disse, sai, senão atiro em você. Ele saiu com mais de 1.000 e disse, não manda o fiscal lá não, porque o fiscal vai comer chumbo também. E aí tem isso, quando é uma área de risco, a gente não pode, fazer o quê? Aí, destacar a polícia para uma questão de titularidade, acho que a polícia não vai. Mas é o que acontece, a gente fez um estudo e instaurou lá o processo de renúncia de titularidade. Aí você tem que ir no cartório, pegar uma certidão no seu nome, não é a certidão do imóvel, mas do seu nome, no imóvel daquela região, para demonstrar que não tinha registro, tarará, a gente tira para o CPF. Mas aí você vai gastar R$33 pela certidão. É melhor que levar um tiro. Mas tem gente que diz, eu não quero ir, não vou gastar dinheiro, porque o erro foi de vocês, aquele negócio todo, tarará. É a única maneira de resolver. Só que com esse sistema, a gente não precisa mais dar entrada em processo. Quando você identificar que tem um imóvel que não é seu e está no seu nome, ali mesmo você já renuncia, isso aqui não é meu, busca a certidão e coloca a certidão, e sem a necessidade de processo administrativo, a gente já tira do seu nome. Quando a gente consegue localizar um secundário, e muitas vezes a gente consegue, pelo vínculo da Equatorial, a gente põe. Quando não, você provou que não é seu. A nossa obrigação é tirar do seu nome. Em nome de quem a gente vai colocar é outra história. Mas a gente tem que tirar do seu nome. Então o recadastramento também ajuda muito nisso. A gente tem hoje a possibilidade de resolver 3 situações diferentes sem necessidade de processo administrativo, que é a inclusão de um secundário, a renúncia da titularidade ou a revisão do dado cadastral. Esses 3 você pode fazer pelo sistema de recadastramento, sem precisar do processo. É muito mais rápido, muito mais prático e a resposta também vem muito mais rápida. No Laguna. O Laguna é Marechal. É Marechal, é. Eles têm uma legislação um pouquinho, baseada na nossa, mas um pouquinho diferente. Então, com o recadastramento, a gente lida com titularidade, alegação de venda, mexe nas características do imóvel e também tem a questão da renúncia. Agora é fazenda. Eita. Comprou, não quer passar por nome dele, entrei no processo, peguei a certidão, levei na prefeitura, vi o processo, vamos lá em campo, né? A casa está alugada para uma outra pessoa, o dono parece que não Marechal, e a pessoa não deu acesso, e não conseguiu êxito em fazer o cadastro do novo proprietário. Está residindo lá, vou pegar a informação. E eu estou arquivado na prefeitura. O que a gente conseguiu fazer, a gente fez esse levantamento semana passada e ainda não processamos, tá? A gente ainda não conseguiu processar. Mas o que a gente conseguiu fazer? Um levantamento pelo cadastro da Equatorial, de todos os contadores que tem. Acho que são... Eles mandaram 225 mil. A gente conseguiu aí êxito em processar 170 mil. Desses 170 mil, a gente localizou um bom número onde o titular do contrato da Equatorial não bate com o proprietário do imóvel. A gente vai mudar? Não, a gente não vai mudar. Mas a gente vai notificar. Então, a gente notifica... Tem. Mas a gente pensou nisso. Então, quando a gente notifica perguntando qual o seu papel nesse imóvel. E o que é que a gente quer pegar? A gente quer pegar o inquilino. Que o camarada vai dizer assim, eu sou inquilino. Tá no meu nome, energia, eu sou inquilino, ótimo. Quem lhe locou o imóvel? Aí eu vou ter o nome da pessoa que diz ter a posse do imóvel com o poder para poder locar aquele imóvel. Então estava no teu nome, que vendeu para o Jorge, que alugou para ele. Aí eu vou notificar ele vai dizer, não, mas eu sou inquilino. Quem lhe alugou? Foi o Jorge. Eu ponho o nome do Jorge, vai ficar o seu e o dele agora. E eu notifico todo mundo. E espero alguém se manifestar. Não, porque eu não ponho propriedade. Eu ponho posse. Diferente. A propriedade eu não posso mexer. Então, tanto é que você tem imóveis em Maceió que você tem assim. Quem é o proprietário? Tá lá, proprietário não identificado. Então, como proprietário,
E a lei, ela define propriedade como registro no cartório, aquela coisa toda. Então, você sabe que, você falou isso na questão da regulação fundiária, tem um monte de imóvel em Maceió que não tem registro. Esses imóveis, se a gente for olhar a letra da lei, realmente não é para ter proprietário, não. É para estar como proprietário não identificado, porque não tem registro. Agora, no secundário, compromissário, detentor, possuidor, esse eu posso alterar, de acordo com aquele que declare ou que demonstre de qualquer forma que detém a posse daquele imóvel. E aí eu posso sim mexer, incluir, trocar, colocar. A propriedade é que eu não posso mexer. E toda vez que a gente faz isso, sempre vai na notificação dizendo que essas alterações, elas são para fins tributários. E elas não refletem questão pacífica de propriedade de imóvel. Então não dá para dizer assim, colocou meu nome, agora eu vou entrar na justiça e... Bom, entra com o uso capião, se você conseguir comprovar. Porque a locação, ela é uma posse paga. Isso. Né? E por tempo determinado. Né? Então tem tudo isso aí. Então o que a gente quer, na verdade, é chegar à informação mais precisa possível. Então se o imóvel já teve 4 donos, tá, eu posso ter o nome dos 4 no cadastro, mas eu quero saber dos 4, quem foi o último, quem é o que realmente detém a posse daquilo ali. Com quem que eu posso falar para resolver quando houver um problema naquele imóvel? Então é isso que a gente busca. Deixar o cadastro o mais próximo possível da realidade. Nós temos no Brasil mais de 70 profissionais. Certo. Brasília? Brasília tem um plano piloto bonitinho e o resto... Sobrou. Misericórdia. A gente, independente da regulação fundiária, do plano diretor, da planta genérica de valores, a gente tem andando um processo de georreferenciamento do município. O último georreferenciamento de Maceió ocorreu lá em 96, com o plano diretor de 96. O que a gente vai fazer agora? A gente está andando já com esse processo, a gente espera que esse ano comece. O ano que vem processo, acho que 2026 vai ter resultado, que é o remapeamento da cidade inteira. Uhum. Tem lugares que é 90. Tem lugares que é 90. É. Certo. Isso. Certo. Deve pagar. Deve pagar. Não faz TBI no registro, não tem jeito. Certo. Não. Não porque de novo, pode, isso aí ele pode. Mas a terminação legal para a propriedade é o registro. Essa é a terminação legal para a propriedade. E no nosso código fala que o ITBI muda a propriedade. Ou seja, eu só posso mudar a propriedade de imóveis registrados, que tem escritura pública registrada no cartório. O outro documento que ele tem que complementar, para fins de mudança de propriedade, não pode. E até uns anos atrás a gente fazia. O Aníbal lá aceitava escritura particular, ele não pode, parou. E realmente não pode. Muitos que foram. Hoje, mas não. Hoje só com escritura. Só com escritura. Escritura, financiamento e tudo mais. Como é que eu resolvo a situação de 90% de um bairro que não tem registro? Infelizmente, não dá para mudar propriedade, só a responsabilidade tributária. Dá para incluir, retirar. Agora, com a lei de regulação fundiária, que vai vir, planta genérica, o plano diretor, essas situações serão resolvidas definitivamente. Por quê? Porque numa lei de regulação fundiária, o que é dado para um cidadão que tem um imóvel? É dado a ele um título que ele pode registrar no cartório. Resolveu. Dali para frente está ok. Isso é antigo, né? Isso. Ou ele quer uma certidão de que isso aí foi pago e é válido.
Complicadíssimo. É. Vai resolver. Vai resolver. Quando sair. Você tiver um imóvel, um terreno, que tem até no máximo 250 metros quadrados, e haja uma construção, que tem até 120 metros quadrados, basta 5 anos de posse para requerer um terreno. É. Isso aí é verdade. Agora, se tiver mais do que isso, também basta 10 anos só. Antigamente era 20. É. O uso capião também é uma ferramenta, porque o juiz, quando dá a sentença, ele dá a sentença com o título, mandando registrar. Aí também resolve. Só que o uso capião é um processo caro e demorado, mas resolve. A lei de regulação fundiária, ela vem justamente para alcançar o cidadão que não tem condição de pagar o advogado, de esperar a justiça, né? E realmente fazer justiça ao que de fato já é. Você já é dono de fato e vai passar a ser dono de direito com a propriedade registrada daquele imóvel. Então vamos esperar para que esse negócio saia, porque vai ser bom para o cidadão e vai ser bom para o município. Extrajudicial, fazendo no cartório, né? Olha, chama o nosso colega aqui que ele consegue regularizar o negócio. É. O DEP existente no IPTU, ele vai ser extinto ou vai ter que ser cobrado normalmente? Não, ele é cobrado normalmente, é diferente do leilão. Até porque eu acho que para registrar, o cartório pede a certidão negativa. Então vai ter a sentença do juiz mandando registrar, mas o cartório vai pedir o BCI, que é o cadastro lá do município, e a certidão negativa. Então você vai ter que estar com tudo regular para poder conseguir registrar. No caso de um leilão é diferente, né? A antiga morre e a nova nasce zeradinha, sem nada a recolher. Certo? Eu queria mostrar aqui, só para terminar, eu queria mostrar para vocês as telas. Sabe, para que fique bem claro como é fácil vocês utilizarem esse negócio. Então aqui está, de novo, o nosso site, o nosso portal de serviços, que é o online, tá certo? online.maceió.al.gov.br. Esse material aqui eu vou disponibilizar depois aqui para o CRES, e aí eu acho que eles conseguem compartilhar com vocês, tá? Que aí fica sempre ativo. E eu queria mostrar aqui para vocês, ó. Primeiro eu queria mostrar a telinha da notificação do Notifica. Ó, vocês recebem um e-mail exatamente assim, quando recebe a notificação. Então, a gente fez um teste com 500, depois fez um teste com 12 mil. Aí começou a chegar lá nas... isso aqui é de vocês mesmo, isso aqui é fraude. Porque não apareceu nada na TV. Não, é um teste que a gente está fazendo, mas é nosso mesmo. Então, é um e-mail mais ou menos assim, ó. Chega no e-mail e chega no aplicativo dizendo, ó, vocês têm uma mensagem lá no Notifica Maceió. Isso aqui não é a mensagem, tá? Isso aqui é a notificação, é o aviso. Aí você tem que clicar naquele link ou acessar o online, e lá vai ter o Notifica Maceió, para você ter acesso ao que diz a mensagem. Geralmente olha, identificamos o imóvel assim, que está no seu nome, a gente mudou de terreno para predial, se quiser contestar o caminho é esse, tarará, e tem lá a mensagem que a gente quer. Ou identificamos que a sua empresa tem um débito superior a 20 mil reais de taxa de localização, aproveita o prefis agora com desconto, e manda esse tipo de mensagem, tá? Então é desse jeito que você recebe no e-mail. Recebeu um negócio desse, agora vocês já estão sabendo que não é fraude não. É a Cefaz notificando você sobre alguma coisa, tá certo? Então isso aqui é o modelinho do Notifica. E vocês chegaram a fazer a inscrição para participar desse... Eu vou pegar com eles depois o contato de vocês. Se tiver o dado do CPF do e-mail, eu disparo um desse sobre essa palestra, só para vocês verem como é que é legal. Vocês vão ter acesso lá para vocês acessarem. Vou pegar com eles, então, o dado de vocês, eu disparo... Qual vai ser o assunto da notificação? Né? A palestra sobre o Notifica. Olha, a gente tinha isso antes, uma consulta aberta, mas isso feria LGPD. Então, hoje, você até consegue, se você tiver mais de um dado do imóvel. O que é que eu quero dizer? Antigamente, você ia pelo endereço e o número, você achava. Agora, não. Você tem que ter o endereço, o número e mais um outro dado sobre quem é o titular, senão você não consegue. O CPF, ou o nome, ou alguma coisa desse tipo. Então, ele fechou por conta da LGPD, tá? Agora, de novo, os corretores, eles têm algumas prerrogativas através do CRES que dá para tentar localizar.
Tá certo? Não dá mais para deixar como a gente deixava antigamente. Que você clicava num prédio e pedia a inscrição do prédio, vinha do prédio inteiro, e você uma por uma ia entrando e abrindo, vendo o nome e CPF da pessoa. Isso não pode mais. Certo? E aqui, ó. Ó, isso aqui é o nosso portal, pessoal. Você acessa o portal, assim que você entra, a Roberta já aparece aqui, ó, do ladinho. Olá, eu sou a Roberta. Quer ajuda? Você vai conversando com ela, se quiser conversar com ela. Não quiser, você tem aqui 3 perfis. Um perfil para cidadão, tudo que você imaginar para CPF. Muitas coisas do imobiliário do empreendedor está aqui dentro também. Mas você tem um perfil específico mais voltado para as questões imobiliárias e você tem um perfil mais voltado também para a questão econômica. Prestador de serviço, né, atividade econômica. E aqui em cima você tem um campo de busca. Você pode digitar qualquer coisa. Vou botar aqui ITBI para ver. ITBI. Mande buscar. Então ele já me dá a opção que tem aqui de ITBI. Ó. O que é que se relacionado a ITBI, o que é que se usa muito? A guia de ITBI e a busca de imóvel. Então, aqui no portal, pessoal, você tem 100% dos serviços que são oferecidos na Cefaz estão aqui. Entra, testa, vai clicando, vai pegando ali para você ver como é que é a coisa. Então, eu acho que vale a pena vocês experimentarem. Muitos despachantes já usam isso daqui. Dentro dos serviços que a gente coloca aqui, está o Notifica Maceió, que é que você pode aqui, todos os serviços têm isso aqui, o que é, quem pode realizar, tempo estimado. Então você tem aqui uma breve explicação do que é esse serviço. Clicou aqui num serviço, ele vai te pedir o teu acesso do GovBR, você acessar pelo GovBR, para você poder ter acesso à plataforma. E aí lá você vai ter acesso às mensagens que foram enviadas para você. Certo? Do mesmo modo, tem aqui o recadastramento imobiliário. Ele explica o que é o recadastramento, né, quem pode realizar, mesmo resumozinho sobre o recadastramento. E ainda tem um vídeo explicativo. Se você clica no vídeo ali, vai ter o auditor fiscal Gilberto mostrando como é que você faz o recadastramento. Então é um videozinho curto, tem vídeo de 3 minutos, tem vídeo de 7, tem vídeo de 5, às vezes ele fala um pouquinho mais, mas vale a pena você assistir com calma, que você aprende a fazer. Depois que você fizer os seus, o Jorge tem 6 imóveis no nome dele. O primeiro ele vai ter dificuldade, o segundo, no sexto ele já faz de olho fechado e já consegue orientar os contribuintes, os clientes dele, a fazer de uma maneira mais prática. Então, recadastramento imobiliário, clicou aqui também vai. E o ITBI, do mesmo jeito, tá? Você tem aqui o que é o ITBI, quem é que pode realizar, como é que é feito. Também tem um vídeo explicativo do Gilberto lá, mostrando como é que você solicita a guia de ITBI. Tá? Eu lembro que o ITBI-E, que é o ITBI eletrônico, ele entrou exclusivamente e obrigatoriamente só ele, a partir de, acho que foi fevereiro de 2021. Até janeiro de 2021, a gente ainda estava fazendo alguns ITBIs, que era aquele antigo que você dava entrada num processo, com toda a documentação. E o auditor fiscal é que ia lá e fazia tudo. A partir de fevereiro de 2021, ele é declaratório. É você quem entra, é você quem declara tudo e o auditor só homologa ou não. Tá? E eu lembro que nessa época a gente estava voltando presencialmente da pandemia e foi outra confusão, porque estava todo mundo acostumado em chegar lá, deixar a documentação no processo e ir para casa. E esperar a guia pronta. E a partir daquele momento, não, é você que tem que dar a informação, é você que tem que fazer. E toda mudança gera um desconforto. Então, até que a gente aprendesse, foi muito, eu pago você para quê? E vocês são pagos para quê? Vocês têm que fazer uma ITBI, era aquela confusão. Hoje, a gente não vê mais isso. Então, a ferramenta, inclusive, foi evoluindo, foi melhorando, ainda tem alguns pontos para melhorar e está sendo trabalhado, mas a gente entende que a gente promoveu uma autonomia. Você hoje não está mais na dependência de ir, de mandar, de juntar papel, de esperar a boa vontade, a fila. Hoje você entra com o ITBI, se tiver tudo certinho, tudo bonitinho, informação, documento, é no máximo 48 horas para a guia estar disponível. E com os processos demorava um pouquinho mais. Antigamente, o ITBI, o valor certo. era um valor menor, né? Isso. Agora o setor revalendo. Quando a gente trouxer a capacitação específica do ITBI, eu vou falar disso, mas é isso aí. O que a lei fala? Você tem 3 valores ali. Você tem o VVI, que é o valor que está no cadastro, geralmente está desatualizado. Você tem o valor declarado,
que presume-se ser o valor do mercado, que é o valor que você declarou que comprou o imóvel, ou que está vendendo o imóvel. E você tem o terceiro valor, que ele tem que entrar em ação como avaliação fiscal, quando o fiscal entender que o valor que você declarou não corresponde ao valor do mercado. A lei fala isso. E a lei fala dos critérios para se calcular. O que é que a gente não tinha até 2021? Uma maneira prática e precisa de se calcular. E não pode ser arbitrário. Você colocar lá que vendeu por 100 mil, o auditor olhar e dizer, não, nesse conjunto aqui não tem casa de 100 mil, não. Eu acho que lá é 150 e botar. Não pode. Ele tem que ter base de dado objetivo para dizer que não é 100, é 120. Existe algo que a gente chama de calculadora. A gente joga a matrícula lá e o sistema ele faz essa verificação com base nos critérios que está na lei. Seria uma atualização do VVI, com base nas informações de mercado de imóveis semelhantes em característica e semelhantes em área. De maneira muito superficial, tá? O mesmo tipo de imóvel que você está negociando, no mesmo tipo de local. Se é rua, se é avenida, se é alameda. Num raio, e ele tem lá dizendo o raio, porque é geograficamente isso aí, e aí ele calcula as possibilidades. O contribuinte declarou 100 e estatisticamente não. Pela análise daquela área, daquele tipo e daquela região, houve uma variação de... Você declarou 100. O menor valor achado foi 98. E o maior valor achado foi 120. E desses que foram achados, 80% corresponde a 120. Então ele vai entender que o valor de mercado é 120, não é 100. E vai adotar o 120. Aí vamos lá. Quero contestar. E isso, quero contestar. E tem ampla defesa. E viu que eles colocaram aqui que vai ter um curso de avaliação de imóveis? Vocês precisam fazer esse curso. Vocês têm que ter a habilitação. Porque há uma habilitação para isso. E aí o corretor vai dizer não. Inclusive o corretor é pago para fazer esse tipo de avaliação. E pelo que eu soube, muito bem pago, porque é um serviço caro. Teve casos lá de avaliações altíssimas que o contribuinte preferiu pagar, porque a avaliação do perito, do habilitado, era quase o valor do desconto do ITBI que ele disse, não, deixa assim mesmo. É melhor pagar, porque eu vou ter que pagar o cara que é habilitado, que é caro o serviço. E Ah, tá. Porque assim, o que a nossa legislação fala é que o avaliador tem que ser habilitado. Só fala isso. Não fala qual é a área, só isso. Isso. Entendi. Os corretores, né? Vou olhar lá. Então o que acontece? Isso, o que acontece? Você pode contestar. Teve muitos processos lá que apresentou a avaliação de uma pessoa habilitada com... Tem foto, tem medida, tem projeto, tem tudo lá. E realmente demonstrou que não era aquilo. Eu peguei um caso específico. Se ele for habilitado... Vai ser analisado, vai. Com certeza. Eu peguei um caso aqui na Gruta de um imóvel que, na verdade, a casa ela estava em ruínas. Estava sem telhado, era só ruína. E, na verdade, a pessoa que estava comprando, ela estava adquirindo o terreno. Ela vai derrubar tudo, o resto, para fazer uma galeria. Só que no cadastro imobiliário lá, não estava que era ruína. Estava imóvel edificado, com tanto metro de área construída. Foi lá para cima o ITBI. Então, se ele tivesse entrado num processo de revisão de dados cadastrais antes do ITBI, teria se verificado, revisado, e ele faria o ITBI. Como era uma questão de prazo, ele entrou com o ITBI antes. E aí foi lá para cima porque foi um imóvel com um padrão médio-alto. E era ruína. Entrou com avaliação fiscal de um perito, com foto, com projeto, com tudo, e o valor foi lá para baixo. Caiu drasticamente. Então houve essa correção. Tá? Oi. Certo. Certo. Pode. Se ele não pagou ainda, pode. Agora, entrou com o ITBI tem uma data de vencimento,
Até a data de vencimento do ITBI, você pode requerer a revisão. Passou daquilo, ele não vai mais rever aquele ITBI. Você teria que pedir o cancelamento e refazer. Sim, eu não vou dizer que eles vão baixar, eles vão avaliar. Se o que o perito colocar lá fizer sentido, eles vão acatar e abaixar o valor. Eu acho difícil aumentar no caso do ITBI. Isso. Entendi. Pode solicitar. Inclusive, tem casos, eu já vi, eu confesso a vocês, eu não sei o resultado, de processos de contestação de avaliação de ITBI sem o laudo oficial. O que o contribuinte juntou foram fotos e anúncios de internet mostrando que realmente condizia com o valor que estava sendo negociado na região. Eu confesso que eu não sei, porque assim, há um primor por cumprir a lei. Se a lei está dizendo que tem que ser um laudo de um cara habilitado, é aquilo e acabou. Tá? Mas ele tem que utilizar o bom senso também. Então, em alguns casos, eu vi entrar processo sem laudo, mas com toda um estudo e um arcabouço de evidências. O laudo. Tá? Mas é o que eu estou dizendo, eu já vi entrar sem laudo, mas com todo um arcabouço de evidências que mostram que o valor estava para cima. E aí eles analisaram. Eu não sei se deferiram ou indeferiram, mas analisaram. E ainda tem uma segunda instância, que é o Conselho Tributário. Então você entra para a reavaliação dizendo que o valor do ITBI está muito alto. Aí o pessoal dá um acórdão dizendo, não, eu mantenho o valor, é esse mesmo. Você ainda tem uma segunda instância, que é o Conselho, de dizer, olha, eu entrei com recurso, a comissão de avaliação falou que mantinha, mas eu ainda acho que é injusto, vai para o Conselho. E às vezes o Conselho reverte e diminui o valor. Isso. Se nesse processo de contestação exige um laudo, Tem que ter o laudo. automaticamente esse procedimento deveria ser aplicado. Deve ser, O que é sem o laudo, né? O que é sem o laudo, exatamente. Senão também não protege Quem tem o curso, exatamente. Se você coloca aquilo como uma exigência, você tem que cumprir e exigir aquilo ali mesmo, não tem conversa. Isso. Por isso que ele fala, tem que ser habilitado para poder fazer. Então não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai tirar foto e vai dizer, vale isso, por isso. Tem que ter. Porque tem toda uma capacitação técnica para poder fazer esse tipo de avaliação, não é assim? Então, assim, temos auditores fiscais, especialistas na parte de imóveis, mas em relação à questão tributária, né? E essa questão de mercado, ela extrapola um pouco. Então, se é realmente um profissional habilitado e tem um laudo oficial para aquilo, não resta nada ao município a não se acatar aquele laudo. É uma boa ideia, mas vai legislar em causa contrária, né? E no caso, um avanço que teve logo depois da implantação do ITBI é quando for financiamento bancário, não se aplica terceiro valor. O banco já está avaliando, o banco já está tomando em garantia por aquele valor, vamos pegar aquele valor e acabou, não tem o que discutir. Então, no começo, teve uma discussão muito braba com esse negócio, porque eu ia na Caixa Econômica Federal para financiar um imóvel de 350 mil e o auditor fiscal botava 600. O próprio banco que está tomando bem como garantia está dizendo que vale 350, o auditor está dizendo que é 600. Isso. Está falando do valor? É. Isso. Exatamente. Então, no caso de banco, não tem o que discutir. É o valor que está no contrato de financiamento. Isso aí já pacificou. Tá? Oi? Vou deixar o contato com vocês, tá certo? Então, no caso do ITBI, a gente está preparando um material mais completo, específico só para ITBI. E aí, provavelmente vai vir eu e mais outro auditor, para poder verificar, passar de maneira mais precisa para você a questão do cálculo, a questão de como é que chega na avaliação fiscal, tá certo?
e todo o procedimento para se solicitar um ITBI. Tá? Eu confesso a vocês, eu sou servidor do município, implantaram o ITBI, eu fui para capacitação, demorou um pouquinho para entrar na minha cabeça, eu achei um pouquinho complicado. O primeiro eu perguntei muito, o segundo eu perguntei muito, no quarto eu já fui dizendo, do sexto para frente hoje eu faço ITBI de olho fechado. É prática, tá? Uma das perguntas mais frequentes de qualquer clínico, qualquer corretor, é o custo do ITBI. Quanto é que eu vou pagar de documentação, né? Assim? Não é isso? ITBI, exatamente. Isso. Aí você faz uma estimativa com base no valor do mercado, quando chega na hora que a guia sai com valor mais diferente. Você falou que era tanto. Eu não sei qual é a implicação legal disso, tá? Não sei a implicação legal disso. Quando a gente vier para ministrar para vocês especificamente sobre ITBI, vai vir um auditor também, com certeza eu já vou vir com essa resposta pronta. Mas eu não sei a implicação legal disso. Mas talvez fosse interessante vocês, enquanto classe, enquanto corretores, enquanto cresce, terem acesso ao sistema que faz esse cálculo. Isso, é isso que eu perguntei naquela hora. Tá? Eu não sei a implicação legal disso. De repente eles vão utilizar para especular. Eu não sei. Não sei. Existe. Existe a gente chama de calculadora. É uma plataformazinha. Então, isso. Então, assim, como a gente tem aqui a dona Cida, que é um preposto nosso da secretaria, aqui no CRES para vocês, de repente, disponibilizar com ela uma ferramenta. A ferramenta já existe, é disponibilizar e dar acesso a ela. Quando vocês forem fechar negócio, quer ter uma estimativa do valor, passa para ela. Aí ela calcularia e dizer, o valor de avaliação seria X. E aí você já vai ter uma ideia. Ou então a própria fórmula em si, porque a gente já faz o cálculo, já tem uma proximidade, mesmo que não seja exato. Tá, a fórmula eu sei que é super complicada, porque quando estavam desenvolvendo a calculadora, eu participei. É uma complicação. Por isso que fecharam na inteligência artificial, para que você informe só a matrícula, ele faz o cálculo e já te mostra. Mas esses parâmetros e critérios estão todos definidos, ele pode passar para vocês. De repente vocês fazem uma calculadora até melhor. Não é isso? Contrata um desenvolvedor aí, o critério é esse, bota aí para ele calcular. Por faixa, né? O cartório é desse jeito, né? O cartório registra por faixa, né? A problemática disso é que a lei não diz isso. Teria que a lei dizer. Né? A lei mudar a lei mudar a sistemática do cálculo do ITBI. Então, se a lei disser, vamos simplificar o ITBI, imóveis de tanto a tanto, de tanto a tanto. Mas para você dar uma noção, até 175 custa R$2.000, até 650 custa 10. Mas seria a faixa. O problema é percentual. O nosso VVI, ele é historicamente desatualizado, tá? E assim, vocês são corretores. Imóvel é um negócio muito volátil. Em Maceió, eu estou tentando vender minha casa para comprar um apartamento. E eu fechei em 330. Já fechei em 330. Eu demorei 1 mês e meio porque deu rolo lá na venda da casa por causa da Semurb. O camarada voltou atrás, ele quer agora 360. 360, ele botou 30 mil a mais. Porque disse que recebeu, o cara na porta deles ainda deu 360 agora. Eu perdi o apartamento. Perdi o apartamento. Perdi. Não, e ele apertou minha mão e disse, se você apertar minha mão, basta. Apertei a mão do camarada e digo, tá tudo certo. Não, nada, apertei a mão. Meu pai me ensinou que apertar a mão é suficiente. O pai dele não ensinou ele, não. Eu disse, tá bom, pai, seja feliz, venda seu apartamento, Deus lhe abençoe. E quando eu conseguir resolver a venda, tá tudo certo. Vamos melhor, Deus quiser. Então, pessoal, é isso. Sobre o portal, sobre o Notifica Maceió,
sobre o recadastramento imobiliário, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ferramentas que vão ajudar vocês na atividade de vocês. Seja para buscar os serviços da SEMEC, seja para informar que o imóvel foi vendido, a alegação de venda, a questão do cadastro, se está de acordo com as características ou não, as informações ou não. Ferramenta vocês têm, tá certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar o contato de vocês aqui com o pessoal do CRES que participaram, vou disparar um Notifica Maceió para vocês, com os contatos e os e-mails, quando vocês precisarem de qualquer coisa, entre em contato com a gente. Tá certo? A Secretaria da Fazenda está sempre à disposição para receber vocês, enquanto profissionais da corretagem, porque entende que a atividade de vocês é muito importante para a nossa atividade enquanto gestão tributária. Tá certo? Obrigado.